Olá, meu nome é Abraão e eu sou professor de História. Hoje vamos falar sobre o que, meus nobres alunos? Esparta, uma sociedade militarizada. Atentar ao tema da aula de hoje, nobres alunos. Bem, a cidade de Esparta, que era situada na região da Lacônia, na península do Peloponeso, foi fundada no século V a.C. pelos dórios. Seus descendentes, vários anos depois, conquistaram novas terras e dominaram a população nativa, exercendo sobre ela grande pressão militar para evitar qualquer rebelião, meus alunos. Ao contrário de Atenas, em que o regime oligárquico caminhou para uma democracia, Esparta manteve-se sempre sob o controle da aristocracia guerreira. Em Esparta foi criada uma estrutura social rigidamente hierarquizada, meus alunos, em que somente descendentes dos dórios tinham direitos sociais e políticos. Havia três grupos sociais claramente definidos na cidade: os espartanos, os periecos e os ilotas. Atentai, os espartanos, também chamados de homoioi, iguais, descendiam dos antigos dórios e eram os únicos considerados cidadãos. Dedicavam-se à atividade militar e à política. Viviam grande parte de suas vidas nos quartéis, onde eram preparados para ser hábeis guerreiros, meus alunos. Nenhum espartano se dedicava a qualquer atividade produtiva. Já os periecos, que eram os homens livres que viviam nos arredores de Esparta e se dedicavam à agricultura, à arte do senato e ao comércio, tinham direitos políticos, mas deviam pagar tributos e prestar serviços ao exército espartano. Os ilotas descendiam das populações denominadas pelos dórios, formavam a população mais numerosa de Esparta. Servos do Estado não tinham qualquer direito civil, político ou social, viviam em aldeias separadas dos espartanos e eram obrigados a trabalhar para eles, entregando-lhes boa parte da sua produção, meus alunos. A extrema violência contra a população ilota marcou a sociedade espartana. No início de cada ano, os espartanos declaravam guerra aos ilotas. Era a criteia, espécie de ritual de passagem dos meninos espartanos para a vida adulta, que revivia o momento da conquista do Peloponeso pelos dórios. Tentai, viu? Nesse evento, os jovens tinham que caçar e matar os ilotas. Acreditem nisso. O governo de Esparta era exercido por uma diarquia, ou seja, dois reis com o poder hereditário e vitalício. Os reis encarregavam-se de comandar o exército e as cerimônias religiosas, meus alunos. A Gerúcia, atentai a esse nome, era um conselho formado pelos dois reis e pelos anciões das famílias espartanas mais poderosas. Definia as propostas que seriam submetidas à votação na assembleia chamada de Ápela. A Ápela, formada por todos os cidadãos, tinha a tarefa de votar os projetos apresentados pela Gerúcia. Porém, o poder de decisão da Assembleia era limitado. O poder de dissolver poderia ser dissolvido pela Gerúcia, que também tinha autoridade para anular uma votação com resultado desfavorável, meus alunos. A mais alta autoridade espartana era exercida pelos éforos, 5 membros eleitos para controlar a vida dos cidadãos e supervisionar a Gerúcia. Os reis e a Assembleia, os éforos, tinham poder de veto sobre as decisões da Ápela e da Gerúcia. Acredita-se que Licurgo, legislador legendário que tinha vivido no século 8 a.C., tinha lançado as bases do sistema de educação espartano, chamado de agogê, palavra grega que significa treinamento ou orientação. O sistema foi sendo aperfeiçoado pelo menos até o século V a.C., meus alunos. A educação era pública e obrigatória para os filhos dos espartanos, com o objetivo de formar futuros guerreiros leais à polis. O agogê era a condição para o indivíduo obter a cidadania. Por isso, eram supervisionados pelo Estado e pela comunidade, meus alunos. Aos 7 anos de idade, os rapazes espartanos deixavam o lar materno e iam viver em quartéis, onde permaneciam até por volta dos seus 30 anos. Acreditem, meus alunos, lá o treinamento consistia em exercícios
rigorosos de preparação física e atletismo. A disciplina era rígida e incluía castigos físicos por parte dos instrutores e dos meninos mais velhos que lá viviam. Ao sair do quartel, o cidadão devia casar e ter filhos, mas não podia ter uma rotina familiar. Por exemplo, os homens deviam comer juntos e não com as suas famílias. Um cidadão espartano podia ser convocado para a guerra até os 60 anos de idade. Acreditem, viu? Meus alunos, pensem comigo. O que este conteúdo tem a ver com algo do presente? Tentem dialogar este tema com a atualidade. Ganhem repertório de vida e dialoguem sempre o que você está aprendendo com algo prático do nosso cotidiano. Tentem entender o mundo que nos cerca de forma crítica. Aprendam a pensar sempre livremente, meus alunos. Aula encerrada. Resolva o exercício aqui abaixo no Google Forms. Tenham cautelas com o coronavírus e até o nosso próximo encontro.